Bom, de acordo com o meu código está crescendo aqui, vai dando aquela sensação de que está ficando complicado, muito código. E só que aí é o seguinte, olha, quando você cria um método, a gente só está focando naquele método, naquele momento de criação. A gente criou aqui o método play, que foi o primeiro, e depois acabou. A gente não ficou mais voltando aqui, analisando, né, o que o método play tem. A gente criou depois o método control e acabou. A gente não ficou mais voltando aqui, mexendo. Então, quando a gente olha aqui, a gente visualiza muita coisa. Isso assusta, assim, a princípio. Mas o que a gente tem que focar é apenas dentro daquele método que está sendo trabalhado. Eu só vou me preocupar em mexer com algum método que já está pronto se mais para frente houver necessidade. Se não, esquece. Não me interessa aqui ficar relembrando, né, preocupado com o que tem aqui dentro. Né? Se houver necessidade, no futuro eu volto aqui, analiso, né, vejo. Eu também poderia aqui documentar cada linha dessa, né? Eu poderia vir aqui e colocar, adiciona novo número ao array. Eu poderia ir colocando aqui comentários. Só que eu não estou fazendo isso porque senão vai tomar mais tempo ainda. Eu estou explicando aqui, então se você estiver fazendo e quiser colocar os comentários, né, você pode acrescentar para você relembrar depois o que foi feito. Mas não vão focar aqui nesse mundaréu de código, não. Vão focar só nos métodos, né? De acordo com o que for terminando aqui, vai seguindo. Então, outra coisa, essa trabalheira toda para construir um objeto, para quem não está acostumado, fica assim, poxa, dá trabalho, né? Dá um pouquinho de trabalho, sim. Você está criando uma biblioteca aqui, né? E está construindo um objeto. Só que esse trabalho ele só vai ser dado uma vez. Depois você vai poder usar isso aqui em vários outros projetos dessa categoria sem ter que ficar mexendo nisso aqui mais. Né? Isso no final, quando a gente for integrar o make, a gente vai ver isso aí. Então, assim, dá trabalho, mas dá trabalho de uma vez só. Depois é tranquilo. Para quem também não está muito interessado na parte de código, no final a gente vai ver só a parte de integração com o make. Mas é bom a pessoa ir aprendendo isso aqui, né? Os métodos os maiores e mais complicados a gente já fez. Esses métodos aqui eles são mais simples. Né? Então, por exemplo, agora a gente vai ver aqui o método corrige. É um método bem pequenininho, bem bobo. O método corrige é quando... Deixa eu abrir a minha urna aqui. O método corrige é quando a pessoa digitou alguns dígitos, né? E aí ele viu que digitou alguma coisa errada e clicou aqui em corrige. Ele é bem simples, ele vai apenas limpar o nosso array. Então eu vou chamar aqui o nosso array, x dígitos, esse é o nosso array. E para limpar, é só eu dizer, atribuir aqui um array vazio, só isso. Esse é o corrige. Então, se a gente for testar aqui, ó, urna, tecla, vou colocar aqui 8. Então, nesse momento, o nosso array aqui dígitos possui aqui o 8. Digitei errado. Então eu vou vir aqui, tecla, corrige. Pronto. Se eu voltar aqui em dígitos novamente, ele está vazio. Só isso que a tecla corrige faz. Então é bem simples. Mas aí a gente também criou um método play, né? Que é para emitir os sons. Opa, corrige não tem som. Quem tem som aqui é a tecla dígito. Então eu vou chamar aqui o play e vou passar aqui o nome do arquivo, que é áudio tecla. Então toda vez que pressionar ali, tecla. Corrige não tem áudio, está finalizado. O confirma, depois a gente mexe nele. Tecla branco. Tecla branco é o seguinte,
Na urna, na nossa urna aqui, sempre que o usuário quiser votar em branco, o branco ele vai ser um número de candidato como qualquer outro, né? Então, se eu pegar aqui o nosso arquivo de candidatos, prefeito, aí eu tenho aqui o candidato 10, que é esse cara aqui, o candidato 20, que é esse cara aqui. E aí eu defini aqui o seguinte, que sempre quando o voto for em branco, todos os dígitos vão ser 9. Isso foi uma coisa que eu bolei aqui, todos os dígitos vão ser 9. Como o prefeito tem apenas 2 dígitos, então 99. Sempre quando alguém votar para o 99, ele está escolhendo o candidato voto branco. Foi o que eu defini aqui. Então aqui na biblioteca, ao pressionar a tecla branco, ele vai fazer o seguinte, um comando novo, que é o for, essa é a estrutura dele, e no for eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que i de iteração, né, de repetição, é igual a 0, ponto e vírgula. Enquanto i for menor do que a quantidade de dígitos do candidato atual, como é que eu vou saber aqui a quantidade de dígitos do candidato atual? Eu vou ter aqui urna, cargo atual, dígitos. Então, o cargo atual tem 2 dígitos. Vou pegar esse cara aqui. Então, enquanto ele for menor do que o cargo atual, né, quantidade de dígitos, no caso 2, ponto e vírgula. Aqui eu vou incrementar i++. Então pronto, ó. Aqui eu vou botar nosso bloco de código. Eu estou dizendo o seguinte, eu criei uma variável chamada i, que contém um valor 0. Enquanto o i for menor do que 2, né, que é a quantidade de dígito aqui do cargo atual, ele vai fazer isso aqui e vai incrementar mais 1 aqui no i. Aí eu vou dizer para ele aqui o seguinte, ele vai chamar aqui o nosso método tecla dígito. O nosso usuário ele não sabe que se ele apertar 9, ele vai estar votando em branco, né? Ao invés disso, ele vai apertar a tecla branco e o nosso método vai se encarregar de inserir esse 9. Então ele vai inserir aqui tecla 9, como se fosse o candidato tivesse apertado, né? E ele vai fazer isso 2 vezes porque o nosso método aqui, nosso tamanho aqui de carga atual tem 2 dígitos. Então é isso que vai acontecer quando ele apertar o branco. Vamos testar? Vamos recarregar aqui. E aí eu tenho aqui urna, tecla, branco. Carga atual está definido. Vamos dar uma olhada aqui. Faltou o tease aqui, né? Sempre tem que fazer assim, com tease. Vamos de novo. Pronto, ó. Ele emitiu um barulhinho, não sei se foi possível ouvir. E 99, o voto foi branco, né? Então, deu a mesma situação do usuário ter teclado 9 e depois 9. A única diferença é que ele mesmo percorreu aqui e fez isso. Pronto, esse é a tecla branco, bem simples, né? O que mais aqui? A tecla confirma. Bom, a tecla confirma, então sempre quando eu pressionar aqui a tecla confirma, eu vou chamar o método adicionar voto. Se eu estou confirmando, eu estou adicionando voto. Então vou fazer isso aqui, ó, tease, adicionar voto, que é esse método aqui de baixo, né? E eu preciso passar o número do candidato. Para eu passar o número do candidato,
eu posso colocar aqui TIS e obter os dígitos, né? Get dígitos. Pronto. Para evitar confundir alguém que não está acostumado, eu vou fazer assim, eu vou criar uma variável chamada dígitos, vou colar aqui, é a mesma coisa, a única diferença é que eu estou mudando aqui a forma de obter os dígitos. Eu vou passar aqui a variável dígito, só para facilitar para quem não está muito acostumado com o código. Então, simples assim, ó. Aí ele confirma e vai adicionar o voto. E agora vamos testar. Com isso a gente praticamente está finalizando aqui a biblioteca. Eu vou fazer aqui o teste. Vou começar do zero aqui. Deixa eu limpar aqui. Então ele está perguntando para quem é meu voto. Então eu vou chamar o método aqui tecla voto. Eu vou votar aqui candidato 2, depois o 0, que é o 20. É o único que eu estou lembrando de cabeça. Já deu certo, ele já me retornou o nome do candidato. E nesse momento eu preciso confirmar meu voto. Antes de confirmar, eu só vou olhar eu vou mostrar aqui que a quantidade de voto é 0. Então, para eu olhar, vou vir aqui, lista candidatos, candidato 20, e eu quero ver a propriedade votos. Ó, é 0. Vou confirmar agora. Urna.tecla confirma. O método que a gente acabou de criar. Deixa eu só dar mais uma conferida aqui, tá? Confirma. Pronto, agora eu vou checar novamente a quantidade de votos desse camarada aqui. Agora ele tem voto 1, porque foi confirmado. Isso aí. Agora para ir para o próximo candidato, tem que ser chamado aqui o método control, né, que é o que faz o controle. Ele vai automaticamente perguntar para quem é o meu voto aqui para vereador. Para vereador, meu voto vai ser... Deixa eu ver aqui os candidatos, que eu nem sei. Estou colocando 20 toda hora. Deixa eu mostrar todo mundo aqui. Para vereador vai ser o 1011. Então vou colocar aqui o dígito 10. Para eu não ter que ficar fazendo 1 a 1, já vou colar aqui a sequência de todos os dígitos. 10. Então eu vou apertar a tecla 1, a tecla 0, a tecla 1 e a tecla 1. 10, 11. O nome não está definido. Eu devo ter chamado um candidato 10, 11. Deixa eu achar aqui. Lista de candidato, dígitos 10, 11. Dei uma pausa aqui para achar o erro. Mas o erro aqui foi bem bobo. Foi porque eu fiz o voto aqui para o candidato 20 e logo em seguida eu digitei aqui para o outro candidato. Mas aí o que aconteceu? O array continuou incrementando aqui, adicionando aqui os dígitos. Aí ficou 2, 0, 1, 0, 1, 1. Então quando eu confirmar o voto, tecla confirma, eu preciso automaticamente zerar o meu array, né, de votos, dígitos, para que ele fique esperando o novo número aí do novo candidato. Senão ele vai continuar juntando com o número anterior e aí vai virar uma bagunça. Aí não vai dar certo. Então só vou recarregar aqui, não tinha nada de errado, só faltou limpar mesmo. Vou fazer aqui novamente o voto, né, para o 2-0. Eu vou confirmar aqui o voto. Tudo aqui está sendo feito na mão, porque não tem interface. Depois a interface vai chamar esses métodos, aí vai ficar bem simples. Tecla confirma. Pronto. Eu senti falta aqui do sonzinho, né, do confirma.
Agora eu vou chamar aqui o método control, que vai para o próximo candidato, que agora é o vereador. E aí eu vou chamar aquele mesmo candidato daquela hora. E agora sim ele achou aqui o nome do candidato. E mais uma vez eu vou teclar confirma. E aí, se eu for conferir aqui agora a lista de candidatos, eu vou ver que esses dois candidatos, o candidato 20 tem um voto e o candidato 1011 também tem um voto. Demais candidatos, 0 voto. Bom, então está pronta aqui essa parte da biblioteca. Um detalhe importante aqui é considerar a possibilidade de erro. Por exemplo, se eu digitar aqui um candidato válido, beleza. Agora, se eu digitar aqui o número de um candidato que não existe, ele vai gerar um erro. Então eu tenho que já pensar aqui como lidar com possível erro do método. Então, para resolver isso, eu vou fazer o seguinte. Quando eu obter aqui, ó, a lista de candidatos, tal, o candidato 20 ele existe. Então, se eu pedir o nome dele aqui, sem problema. Agora, se eu pedir aqui o 22, ele vai dar um erro. Então, antes disso, antes de mandar ele mostrar o nome, eu obtenho apenas aqui o candidato, né, o objeto. E se eu tentar obter aqui uma posição que não existe, ele vai me retornar indefinido. Então eu posso pedir para ele checar se essa posição aqui é indefinida, né? Retornou verdadeiro. Então eu posso pegar isso aqui, ó, vir aqui no código e aqui, antes dele tentar mostrar o nome do candidato, que se não existir ele vai dar o erro, antes de causar o erro, eu vou colocar uma condição. Essa é a estrutura para condição. E aqui dentro eu vou dizer o seguinte. Vou só adequar aqui a lista candidato. Afinal é a mesma coisa de eu pegar aqui, ó. Pegar aqui e colar aqui. Então eu vou pegar aqui o candidato e estou passando a condição. Se passar esse camarada aqui para dentro, pronto. Se ele for, se ele for indefinido, ou seja, se ele não existir na lista de candidato, eu vou pedir para ele dar uma mensagem de erro no console, dizendo que candidato, vou colocar uma mensagem qualquer aqui, candidato não encontrado. Tente novamente. Quando tiver a interface, no caso lá no Make, aí essa mensagem ela vai ser adequada para aparecer na interface. Então por enquanto é isso aqui. Aí quando a pessoa for tentar novamente, o nosso array, né, de dígitos, ele tem que ser zerado. Então vou vir aqui o x dígitos e vou zerar, né, porque senão ele vai continuar acrescentando novos dígitos e vai virar uma bagunça. Então se o candidato escolhido for indefinido, ele vai fazer isso aqui, vai dar uma mensagem e vai zerar o array. Se não, aí eu passo esse camarada aqui para dentro do se não. Pronto, isso aqui já deve ser o suficiente para resolver o erro. Então eu vou testar aqui. Vou escolher um candidato errado. Ainda não, deixa eu ver aqui que erro foi esse. Console erro. Cadê console erro?
com R no final. Então vamos de novo. Passar um candidato errado. Então, ó, apareceu a minha mensagem, né, que eu customizei, dizendo que o candidato não encontrado, tente novamente. E aí agora eu vou digitar um candidato correto, candidato que existe, e aí ele me trouxe o nome do candidato. Isso resolve o problema da pessoa digitar um número de um candidato que não existe. Na verdade, numa urna eletrônica real, eu não sei nem o que acontece quando digita o número de candidato errado. Eu nunca tive essa curiosidade. E aí, aqui para evitar o problema, eu fiz dessa forma. Então isso aí finaliza e fica restando apenas o último método, que é o método finaliza, e aí a biblioteca está pronta, já pode integrar ao Make. Esse método aqui que foi para modelagem, acabou que ele foi construído aqui esse método control, que é a mesma coisa, né? Eu não sabia qual nome definir, acabei colocando control. Então ele vai sair daqui depois. Só não vou apagar agora, senão vou esquecer de mexer na UML. Eu tenho que retirar ele da UML. Finalizou então aqui.